aquelas incompreensões que só os adolescentes têm, né? Que os pais não conseguem entender. Preocupação na área dos estudos, a sua aparência. Eu, quando eu era adolescente, eu tinha muito, né? Eu sou magrinho e eu tinha vários apelidos, né? Apelido para assim, muitos. E às vezes a gente fica, nossa, né? Os adolescentes ficam muito preocupados nessa área, né? Falam que o meu nariz é grande, eu sou muito magro, eu sou muito gordo, eu tenho boca grande, eu já ouvi de tudo, né? E até os adolescentes. E os jovens? Os jovens, eles se preocupam com os estudos também, com a faculdade, com o futuro profissional, com a profissão a seguir, a vida sentimental, né? Com quem que eu vou casar, né? Eu também passei já por isso também, muitas vezes. Eu falava, Deus, né? Eu já estava chegando a uma certa idade, não tinha namorado ainda, né? Eu falei, né? Eu quero arrumar alguém para mim, né? E eu sei que na minha vida, assim, eu fiquei 1 ano orando pela Jana. Quem sabe aqui a história, né? Vai ser para um outro momento, mas até nisso, a preocupação de 1 ano, hein? Né? Então, para os jovens e para os adultos, casamento saudável, educação dos filhos, o futuro dos filhos, a carreira profissional, né? Onde eu quero chegar, né? O que eu tenho que fazer para alcançar. Olha quanta preocupação a gente acaba tendo durante todas as etapas da nossa vida. A vida financeira, eu acho que para quem é pai, já é pai de família, assim, já tem essa preocupação, né? De pagar aluguel, pagar luz, pagar conta, pagar a escola dos filhos e por aí vai, né? E aí a gente fala, nós temos até mesmo os idosos, o pessoal mais velho. Aí você fala, mas eles já chegaram num certo tempo da vida que não tem mais que se preocupar, né? A gente às vezes pensa muito isso também, né? Mas os idosos, eles às vezes se preocupam muito com a saúde, eles se preocupam muito com os problemas dos filhos, né? Às vezes o filho está passando uma preocupação, os pais também acabam passando a preocupação ali, né? Acabam comprando essa preocupação dos filhos. Na aposentadoria, né? E nos líderes é a mesma coisa, ó. A gente passou aqui por todas as faixas etárias, né? E para o líder, um líder de célula, ele tem muitas responsabilidades, que acaba, assim, de certa forma, tomando uma boa parte do seu tempo. Quem é líder de célula, quem é líder em treinamento, vai entender o que eu estou falando. E às vezes a gente fica preocupado com aqueles ainda que não estão muito firmes ainda na fé, preocupado com aqueles que estão passando algum certo tipo de problema, né? Às vezes você vê o problema do irmão, às vezes você quer tentar ajudar, mas às vezes você, né, não tem muito o que fazer e você não sabe como fazer, você já está ali se preocupando. Com as pessoas ausentes na célula, a gente se preocupa muito. O que aconteceu? Será que não veio? Será que eu fiz alguma coisa? Né? Muitas vezes passa isso na nossa cabeça. Formação de novos líderes, eu acho que isso aí deve ser acho que é um ápice muito grande, principalmente quem está aí para multiplicar, a célula já está ficando grande. Meu Deus, não tem líder, né? Às vezes a gente fica muito preocupado com isso também. As pessoas se já estão sendo discipulados ou não, né? Na nossa célula, quem já está sendo, se está sendo bem cuidado, se está sendo bem amado, né? Muitas dessas coisas, elas querem tomar toda a nossa mente, né? Com a preocupação. A gente tem que ficar muito atento. Não sei se você já ouviu falar de uma história assim que tá duas mães de adolescentes, né? Tem uma mãe que está lá no shopping, está sentada lá na praça de alimentação,
E aí chega uma outra mãe, ela vai ver lá, né? Chega, vê a amiga dela lá, que é lá da igreja, e fala: irmã, por que você está tão triste? Eu vejo que você está tão aflita, né? Eu posso ver que o seu semblante está tão triste, né? Aí a irmã respondeu assim: não é, irmã, sabe o que é? Minha filha não me conta nada. Ela não me conta nada, por isso que eu estou tão aflita. Aí essa irmã que falou isso, ela falou assim: mas eu percebo que você também está aflita, né? Eu vejo que você não está muito alegre, você está meio triste, né? Aconteceu alguma coisa também com você? Aí a outra mãe fala assim: não é, irmã, sabe o que acontece? É que a minha filha já me conta tudo, por isso que eu estou de cabelo em pé. Ou seja, há preocupação para todos os gostos. Há ou não há? Ou seja, há preocupação para quem quer se preocupar, né? Eu queria perguntar nessa noite: quem gostaria aqui de vencer a preocupação e a ansiedade? Diga amém aí. Amém. Diga um aleluia. Quem gostaria de vencer nessa área? Acabar com a preocupação para sempre. Amém. Agora vamos ver o que a palavra de Deus, ela fala a respeito da preocupação. Espera aí, só um minutinho. Põe o próximo slide. Primeiro, isso. Ó o que fala lá. Em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Quem ficou interessado nessa promessa aí? Diga amém. Amém. Agora, qual é o caminho para a gente poder chegar, né, nessa promessa? Porque a promessa é: Deus irá guardar o quê? Guardará o nosso coração e a nossa mente, né? De toda a preocupação. E sabe quando você vê aquela pessoa que diz assim, chega para você e fala assim: como que você está? Né? E você vê aquela pessoa naquele estado emocional, você vê ela passando por todos aqueles problemas, você pergunta para ela: mas como que você está nesse estado emocional assim? Como que você conseguiu atingir isso, né? Eu não entendo, não compreendo como que você está tão calmo, tão tranquilo. Eu já passei diversas vezes nisso durante a minha vida, assim, né? Eu já me preocupei muito. E eu digo para você que preocupação não leva a nada, né? Se você perceber, às vezes a gente quer se preocupar tanto, né, com coisas que não tem solução, e às vezes é só orar, né? A gente tem que acalmar, né, e continuar ali firmes com Deus, firmes na fé, né? Então, quando a gente vê, né, nessa situação, né, que a gente vê certas pessoas nessa tal tranquilidade, né, aí a gente percebe que essa é a paz, essa é a tranquilidade que está além de todo o entendimento humano, que só Jesus Cristo pode nos dar. Amém? Olha lá, em Filipenses 4, do 6 ao 7, vamos ver o que diz, ó. Não andem ansiosos, pois por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Eu quero que você entenda aqui, né? Filipenses, né, é uma carta que foi escrita por Paulo. Mas por que Paulo está falando sobre isso, né? Por que Paulo está escrevendo essa carta para os filipenses, né? Aí eu fui estudar. São 4 capítulos, né? E
o que a gente tem que entender, né? Assim, o que seria essa oração, súplica, ação de graça? Oração, né? Todo mundo sabe, mas o que seria a súplica, né? Às vezes eu parei para, né? Eu até pesquisei aqui, ó. Súplica é uma oração feita com muita insistência. É pedir, implorar, clamar. Isso é uma súplica, né? É você ficar insistindo ali com Deus. Deus, eu ainda não conquistei, Senhor, me dá, né? Eu preciso disso, né? E por que Paulo estava falando isso para os filipenses? Quando você lê a carta de Filipenses, você entende que eles tinham muitos motivos para se preocupar. Eram muitos, né? Eles estavam passando por diversos problemas. Havia muita dificuldade no meio daquela igreja, né? Primeira delas, ó. Existiam lá em Filipenses 1, do 15 ao 17, você vai ver que tinham pregadores, lhes serviam por interesses próprios, né? Tinha pregadores naquela época que não estava ali por amor a Jesus, não estava pregando por amor a Jesus, estava apenas pelo seu interesse próprio. Olha que coisa. Primeiro ponto, estava só olhando para si, né? Não estava nem aí. Segundo ponto, contenda entre os membros ameaçando a unidade da igreja. Tá os versículos aí depois para vocês verem, se vocês quiserem. Né? Estava tendo desentendimento, que estava ameaçando a unidade da igreja. Ensino de falsos mestres. Olha lá, naquela época já estava tendo ensino de falsos mestres. Já estava tendo complicação até nisso. Crentes lutando por comida e abrigo. Né? As pessoas eles estavam enfrentando uma crise econômica muito séria naquela época. Né? As pessoas estavam brigando ali por comida, por moradia, né? Outro ponto, por perseguições externas e problemas internos, né? Tinha muita gente que estava falando mal dos irmãos ali de Filipenses, né? Da igreja de Filipenses, muitas pessoas falando mal. E problemas internos entre eles ali, né? A gente vê que tem uma passagem lá que tem duas irmãs que acabam, eu acho que ele não deixa claro, mas tem uma parte que você entende até que as duas irmãs estavam com briga, e Paulo pede para elas, tenham paz, que vivam em unidade e tudo mais, né? Então, problemas internos e externos. E o que Paulo estava falando nessa situação era o seguinte: olha, não fiquem sem dormir, não fiquem ansiosos, cuidado com o estresse, cuidado com a saúde, cuidado com a diabetes, cuidado com tantas ites que tem por aí, né? Cuidado. Por isso, amado, mantenha seu foco em Deus. Amém? Transforme a sua preocupação, né? Leve aquelas lágrimas, todo aquele sofrimento, transforme isso, a sua dor, o seu desespero em oração ao Senhor. Peça a Ele, suplique a Ele, e principalmente, seja grato por tudo aquilo que Ele tem feito, né? Você vê até Paulo, ele fala que ele aprendeu, em Filipenses, ele diz assim, que eu aprendi eu sei o que é ter muito, sei o que é ter pouco, né? Aprendi a viver com muito, com pouco, e é muito bonito, né? Ele aprendeu. Ali ele não está querendo dizer que ele se adaptou, mas ele aprendeu a viver feliz em toda situação. Amém? Aprenda a viver feliz em toda situação. Preste atenção, ó. A gratidão, ela revela um espírito de fé. Gente, reclamar não resolve nada. Se preocupar não resolve nada. Mas ser agradecido a Deus, garanto para vocês que isso gera fé. E a fé move montanhas, amém?
E se essa fé que move montanhas faz com que a gente possa largar tudo e deixar nas mãos de Deus, né? E falar, olha, Deus, daqui para frente é contigo, né? E olha que diz em Marcos 11:24, não está aí, mas não precisa abrir, eu vou só ler aqui, ó. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Amém? O que isso quer dizer, amado? Que a gente tem que pedir com muita fé e crer que a gente já recebeu. Porque às vezes a gente pede para Deus as coisas, mas a gente ainda continua preocupado, né? E se a gente está preocupado, então a gente não está crendo em Deus. Amém? Porque quando a gente crê em Deus e esquece que Ele está no controle, todo mundo crê que Jesus está no controle, amém? Então, se Ele está no controle de todas as coisas, isso quer dizer que o meu problema, que Deus é maior que o meu problema. E que eu não tenho que me preocupar, porque Ele está cuidando de mim, né? E eu tenho que crer, porque, amado, você tem que crer, porque quando a gente crê, a gente orar e a gente crê que recebeu, às vezes a gente pode não estar materializando, a gente não está vendo ali materializado na nossa frente o milagre, mas a gente tem que crer que nas regiões celestiais a gente já ganhou o nosso milagre. É nisso que esse versículo quer dizer, é nisso que a gente precisa entender, que tudo, e assim lhe sucederá. A gente não precisa se preocupar. Olha o que diz. Então, olha o que diz Mateus 6:27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora a mais, acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem pode? Ninguém, né? Amado, você não pode acrescentar nem um segundo, nada. Em algumas traduções da Bíblia fala assim, ó, na Almeida corrigida e revisada, fala assim, qual de vocês, com todos os seus cuidados, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Eu fui pesquisar, mas o que é côvado, né? Côvado era uma medida na época de Jesus, que para nós hoje equivale a 45 centímetros. Ou seja, você não pode acrescentar 45 centímetros na sua vida. Você não tem o controle. Tem uma pesquisa feita por uma instituição americana que mostra a respeito das coisas que nós nos preocupamos. Vamos ver algumas aí, ó. Olha lá, 40% nunca acontecem. Aí eu falei assim, mas como assim nunca acontecem, né? Vou dar um exemplo, ó. Medo do avião cair. Quem já viajou de avião sabe. Minha esposa sabe. Teve uma vez que começou a tremer tudo lá, e aí eu falei assim, ai meu Deus, vai cair. Vai cair. E aí eu falei, ai meu Deus, que não caia, que o Senhor me proteja a Jana. Nós estávamos na lua de mel, isso, voltando. E a Jana, calma amor, calma. E isso é uma das coisas, ó, o carro bater. Ai não, eu não vou sair de casa porque o carro vai bater, né? Medo de perder o emprego. Tem muita gente que tem pavor de perder o emprego. Ai não, mas o meu chefe olhou com uma cara para mim, eu acho que vai mandar eu embora. Eu discordei dele, eu acho que não, ele vai mandar eu embora. Ai meu Deus, não deixa ele mandar eu embora. Já está se preocupando com isso. Ó, 30%, vamos ver lá, vamos continuar. Relacionam-se a coisas imutáveis que aconteceram no passado. O que é imutável? Não dá para mudar, já foi, passado, não tem o que fazer. Vou dar o exemplo, vou continuar no exemplo do carro. Ó. Eu bati o carro há 10 anos atrás.
Aí por isso eu tenho medo. Então eu não dirijo carro até hoje, porque eu acho que se eu pegar o carro, eu vou bater o carro de novo. 10 anos atrás eu bati o carro, então eu acho que se eu pegar o carro de novo, eu vou bater o carro de novo, né? 12% concentram-se em opiniões dos outros que não podem ser controladas. Ou seja, é aquilo, estou preocupado com o que os outros vão pensar de mim, né? Eu não sei, mas pelo menos eu era mais assim, né? Hoje eu já não ligo mais tanto, mas quando eu era adolescente eu me preocupava muito com o que os outros iam pensar de mim, com a roupa que eu ia vestir, né? Porque, não, se eu pusesse aquela roupa eu ia estar mais categorizado naquele tipo de pessoa, né? Ou se eu não fizer esse tipo de brincadeira aqui, se eu não aceitar essa brincadeira, então eu não vou participar do bando, né? Da galera lá. Então, muitas coisas assim, né? Acontece porque a gente fica se preocupado com a opinião dos outros. E não vai mudar nada. Não muda nada aquilo que os outros pensam da gente. Muda? Adianta se preocupar? Não adianta nada. Vamos continuar. 10% estão centradas na saúde pessoal, que só piora enquanto nos preocupamos. Você já teve aquela sensação de que de estar passando mal, aí você ouve alguém falar assim para você, nossa, fulano morreu disso. Você sabe que isso foi o primeiro sintoma que ele teve, teve isso, já morreu, caiu duro, né? Ou então pior, e eu confesso para vocês que eu já fiz isso. Você entra lá no Google, aí você olha assim, dor no dedo. Aí você põe lá no Google, estou com dor no dedo, o que pode ser? Aí baixa lá, vários sintomas. Aí você vai ver lá, dor no dedo, artrite, artrose, síndrome de não sei o que lá, síndrome de não sei o que lá. Eu vou morrer, eu vou ter que operar, eu vou ter, sei lá, eu vou perder tudo, eu não sei como. É assim ou não é? Mais preocupação. E agora, para terminar, 8% estão ligados a problemas reais que nós podemos influenciar. Ou seja, 8%. Ou seja, 92% de todas as nossas preocupações são desnecessárias. Agora diga para o seu irmão aí, libera a mente, irmão. Reinicia o HD aí. Fala aí, continua, reinicia o HD. Diga para ele assim, ó, no stress. Olha o que diz Mateus 6, 28, do 28 ao 30. Ó. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. 30. Ó. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Deus está dizendo assim para você, olha, líder, não se preocupa, eu tenho cuidado de você, não se preocupa, eu estou no controle, não se preocupa. Agora eu queria deixar duas frases para vocês. Ó. Primeira, a preocupação não resolve os problemas do amanhã, só tira a paz de hoje. É ou não é? Às vezes tem coisas que, como nós vimos na pesquisa, por mais que a gente se preocupe, a gente não vai mudar. Nem o nosso passado, nem o nosso presente. Não vai mudar. A gente só vai tirar a paz do hoje. A gente só vai ficar preocupado hoje. Outra frase, ó. Eu não sei de quem que é, tá? Eu achei na internet. Se preocupar é inútil, não muda o seu passado e nem o seu futuro, somente desperdiça o seu presente, né? Ou seja, está preocupado? Você não está aproveitando a vida, né? Você está na hora de você
parar de desperdiçar o seu presente. Viva o seu presente. Agora, como a gente pode vencer a preocupação? Essa é a pergunta, né? Como a pergunta que não quer calar, né? Como eu posso vencer? Existem duas partes. Tem a parte sua e a parte de Deus. Então, tem duas partes, a sua parte e a parte de Deus. Qual é a nossa parte? Olha lá, oração e gratidão. A gente tem que orar ao Senhor, descansar nele e ser grato por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Olha o que diz então Filipenses 4,6, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Oração e gratidão, amados. Oração e gratidão. Oração, súplica e ação de graças. É como se, aqui esse versículo ele está dizendo para você pegar, fazer uma lista dos seus pedidos. Entrar ali no seu quarto e orar ao Senhor. Suplicar a Ele, implorar a Ele por esses pedidos, né? Tem aqui, eu queria você já, assim, eu tive já muitas fases na minha vida assim que eu já perdi o sono, né? Por muita preocupação. E ó, amados, ó, eu tô perdendo até o cabelo por causa da preocupação, estresse. Perdi já uma parte da barba aqui, ó, por causa de estresse. O que isso me acrescentou? Nada. Só tô perdendo, né? Na verdade, desacrescentou, né? Não acrescentou, desacrescentou aqui, né? Pois é. Vocês estão vendo? Preocupação não leva a lugar nenhum. Só faz a gente ficar pior, né? Eu confesso para vocês que eu estou aprendendo, né? Estou como vocês aí, eu estou aprendendo, crescendo junto, né? Nessa fase. Eu confesso para vocês que eu já tive momentos na minha vida que eu já tive muito mais confiança em Deus, né? Onde eu falava, Deus, eu sei que o Senhor vai prover. Teve uma vez que eu estava na empresa, acho que eu já contei para alguns já, mas eu queria contar de novo. Eu não tinha dinheiro na empresa, né? Eu cuido, quem me conhece, eu cuido da parte do financeiro da empresa lá, da onde eu trabalho, e tinha um imposto para estar pagando. O imposto era no valor de 2.995, né? Porque eu sei até o valor até hoje. Eu sou bem esquecido das coisas, minha esposa sabe. Mas por que eu lembro até hoje? Porque foi uma experiência que eu tive com Deus. E não foi uma, foram 3 a respeito da mesma coisa. E o que aconteceu? Não tinha esse imposto, não tinha esse valor em caixa. Imagina, todas as contas zeradas. Eu falei, Deus, e não tinha boleto para entrar, amados. Pensa o meu desespero. E assim, foi que uma vez eu estava pregando, eu até falei, eu estava falando sobre esse testemunho, assim, né? Meu pai falou, como assim? Estava falando do meu pai, como assim? Ele, né? Por quê? Eu tento segurar, como eu sou do financeiro, eu penso assim, não adianta eu querer preocupar todo mundo. Aí todo mundo vai ficar preocupado, não vai ter paz em lugar nenhum, né? Então que um só se preocupe, né? Eu tenho mudado o meu pensamento, né? O negócio é não se preocupar, é confiar em Deus. E nesse momento de preocupação, eu estava sozinho lá na empresa, eu falei, Deus, eu sei que não tem dinheiro, eu não sei o que fazer. Senhor, eu te suplico, né? Senhor, eu te peço, tem misericórdia. Eu não sei o que fazer, eu fiz tudo que eu poderia ter feito. Eu tentei ligar para clientes, eu tentei fazer, mas eu não sei o que fazer. Eu preciso da tua provisão. Me ajuda. É amanhã tem que pagar esse imposto. E eu não sei o que fazer. Mas sabe o que eu fiz, amado? Eu peguei, orei, eu falei, Deus, mas eu creio. E eu te agradeço, porque amanhã eu sei que o Senhor me dará uma resposta.
E quando eu cheguei no outro dia, mas foi incrível. Eu cheguei lá na empresa e aí tinha um valor de 2.000, eu tinha, acho que tinha uns R$3, R$2 a mais, era bem exato o valor, assim, amados. Eu falei, Deus, né? Eu falei, pai, o que é esse valor aqui? Estava em dinheiro, né? Dinheiro vivo. Eu falei, pai, o que é isso? Aí ele falou, o cliente tal, veio aqui na empresa, ele pediu os expositores, veio e pagou à vista, né? Aí eu falei, gente, eu fiquei tão feliz, eu abri aquele sorriso de testa a testa, né? Foi algo, uma experiência que eu tive com Deus. Eu fiquei tão feliz porque aquilo lá me fortaleceu mais ainda. Então, aconteceu de novo. E eu falei, não, aí eu já estava com mais fé. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor vai prover. Eu confio no Senhor. Eu descanso. E não é que lá acabava acontecendo, amado. Vinha bem certo o valor. Era demais. Deus é maravilhoso, Deus é lindo. E eu queria deixar aqui um exemplo do pastor Eibe, o nosso amado pastor, presidente, né, da nossa igreja. O pastor Sandro, ele estava contando testemunho, né, que não é testemunho meu, né, é testemunho do pastor Sandro. Ele falando assim que o terreno lá da igreja de Fortaleza, ele estava sendo renegociado, né, a dívida estava sendo renegociada do terreno da igreja. Foi um momento difícil lá e eles tiveram que renegociar a dívida. E o pastor Sandro falou assim, olha, eu estava lá eu o pastor Eibe, a gente viaja muito, né, estamos sempre juntos, e nós estávamos numa conferência lá no Rio de Janeiro, nós estávamos numa conferência, né, e para quem sabe, a Igreja da Paz é lá em Fortaleza, que eles estavam lá, né, o pastor Sandro dirige ali em Fortaleza, e aí eles acabaram a conferência ali, né, e aí eles chegam numa sala onde eles estavam ali no Rio de Janeiro, ali, né, na igreja. Eles foram direcionados para uma sala pastoral, onde tinha aqueles sofás que virava até cama, sabe, para descansar. E aí eles falaram assim, né, o pastor Eibe e o pastor Sandro falou assim, vamos descansar, né? A gente aproveita. Eles estavam muito cansados, porque eles ficaram... o pessoal sabe que eles fazem assim conferência o dia inteiro, aquela correria, é complicado, né? E aí eles falaram, não, vamos descansar agora, né? Eles comeram alguma coisa e foram descansar. Aí eles estavam indo descansar ali, né? Dormir um pouquinho no sofá, toca o telefone de uma irmã lá da igreja, lá de Fortaleza, e falando assim, pastor Sandro, deu tudo errado, a negociação não deu certo, né? Aí ele falou que ele já começou, já embrulhou o estômago, já deu aquele embrulho. Pastor Eibe, não deu certo a renegociação, o que a gente vai fazer? Ele falou, amado, vamos orar, né? Vamos orar. A gente a gente está aqui, a gente não pode fazer nada, só Deus pode fazer. Aí ele falou assim que ele orou a Deus, né? O pastor Eibe orou para Deus assim, mas o pastor Santo falou assim, eu confesso que eu fiquei ainda com aquele estômago embolado, e aí depois que o pastor Eibe terminou de orar, aí o pastor Eibe falou assim, agora vamos dormir. Aí pastor Eibe, como assim nós vamos dormir? A gente precisa resolver esse problema, né? Ele, calma, mano, vai dar tudo certo. E aí, terminou a conferência, eles estavam voltando, eles pegaram o aeroporto, chegando lá em Fortaleza, eles, né, foram ligar o celular, receberam a mensagem, pastor Sandro, deu tudo certo com a negociação do terreno, com a renegociação do terreno, tudo foi resolvido. Essa era a mensagem, tudo foi resolvido. Olha como que é as coisas, quando a gente foca Deus, coloca Deus como prioridade. Esse ano vai ser o ano das prioridades, amém? E eu falo para vocês, qual é a maior prioridade da nossa vida? É Deus. Deus, ele tem que ser a sua prioridade. Se ele não está sendo, seja esperto, foque ele, que o resto das outras coisas
aquilo que para você às vezes é prioridade ali, Deus vai, vai fazer algo, vai fazer grandes milagres na sua vida. Você quer se preocupar menos? Ore mais. Amém? Quer se preocupar menos? Ore mais. Agora, vamos continuar. Qual é a parte de Deus, né? A gente falou da nossa parte, que é oração e gratidão. Mas qual é a parte de Deus? A parte de Deus é paz e proteção. Amém? Paz e proteção. Olha em Filipenses 4:7 que diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, ou seja, vai além de qualquer coisa que o homem possa pensar, imaginar. A paz que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, paz e proteção. Amém, amados? A paz de Cristo, ela nos deixa como pisar em nuvens. Deixa a gente com tanta paz, com tanta alegria, aquela paz emocional que nada abala a gente. Pode um furacão estar acontecendo à nossa volta, mas a paz de Cristo ali, a gente sabe que por mais que esse furacão passe por nós, não vai nos atingir. Amém? Olha o que diz em 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha só, Deus ele tem cuidado de nós. Deus ele não quer que a gente fique preocupado, ansioso. Ele quer que a gente tenha paz nele, creia nele. Isso que Deus quer da gente. Por isso, líder de célula, nós sabemos que você é um servo dedicado e sente responsável pelas suas ovelhas. Mas entenda que o que vai garantir, né, o bem-estar das suas ovelhas é a sua oração e não a sua preocupação. Amém?